Temos no estúdio André Rodrigues, candidato do Partido Socialista às eleições europeias do dia 9 de junho, para a entrevista conjunta à Açoriano Oriental, Açores TSF. Tem 47 anos, é deputado à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e vice-presidente do grupo parlamentar do PS. Foi assessor do presidente do Governo Regional dos Açores nos 2 mandatos de Vasco Cordeiro. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e frequentou mestrado em Ciências Jurídico-Forenses na mesma faculdade. Para além de ser membro do Secretariado Regional do PS Açores, é também secretário-coordenador do PS São Miguel. Foi eleito em fevereiro deputado no Parlamento açoriano pelo PS e agora é candidato às eleições para o Parlamento Europeu do PS, apresentando-se em 5º lugar, o que torna provável a sua eleição. O que o leva a abdicar deste lugar no Parlamento Regional e do compromisso assumido com os eleitores para agora apresentar-se a estes mesmos eleitores como candidato ao Parlamento Europeu? Desde logo o desafio de continuar a servir os Açores e os açorianos e colmatando uma circunstância que foi penalizadora para a nossa região, porque por razões diferentes os Açores não tiveram, como sabem, uma representação no Parlamento Europeu nos últimos 5 anos. No caso do Partido Socialista, por uma fatalidade, um evento trágico que vitimou o meu camarada André Bradford, e no caso do outro partido, do PSD, porque, como todos nós sabemos, não deu importância à presença de um representante dos Açores na sua lista. Todos nós nos lembramos, aliás, da frase do Dr. Rui Rio, na altura líder do PSD, de que os Açores só valiam 12 mil votos. No caso do PS, no presente e no passado, e assim será também no futuro, nós temos uma visão diferente, uma visão de um Portugal inteiro, que inclui todas as suas regiões, e é por isso que o PS agora, como também já o fez desde o início do século, colocou o candidato do PS Açores num lugar teoricamente elegível, e eu digo teoricamente elegível porque tenho sempre o cuidado de, apesar do PS ter a expectativa de eleger até mais eurodeputados, a circunstância de nós aguardarmos pelo veredito popular, porque ninguém está eleito até as eleições acontecerem. De qualquer das formas, a minha vontade de dar o meu contributo e ser uma voz firme na defesa dos interesses dos Açores em Bruxelas foi a causa principal que me fez querer ser candidato e aceitar o desafio do PS Açores de ser candidato ao Parlamento Europeu. Em fevereiro, quando se candidatou também ao Parlamento Regional, com certeza que a expectativa era que Vasco Cordeiro fosse o candidato do PS Açores. E, portanto, a sua candidatura também surge nesta sequência. A expectativa em fevereiro era que o Dr. Vasco Cordeiro fosse presidente do Governo Regional dos Açores. Depois disso é que a expectativa era que o Vasco Cordeiro, com quem tive a honra de trabalhar nos 2 mandatos que teve como presidente do Governo, seria de facto o candidato natural do PS Açores ao Parlamento Europeu. Mas o Dr. Vasco Cordeiro entendeu, por razões da sua vida, que não queria ser candidato ao Parlamento Europeu, seria de facto o candidato natural. Eu próprio manifestei por diversas vezes o meu entusiástico apoio à sua candidatura, mas ele entendeu não o fazer, e eu penso que ninguém nos Açores pode hoje exigir mais ao Dr. Vasco Cordeiro depois de quase 3 décadas de serviço público ao serviço da nossa terra, e por isso, por ele não ter sido candidato ao Parlamento Europeu, por uma opção sua, entendi concorrer ao Parlamento Europeu. Sendo certo que concorro no 5º lugar e ninguém hoje tem dúvidas que pelo percurso, pela experiência e pelo currículo, se o Dr. Vasco Cordeiro tivesse querido ser candidato ao Parlamento Europeu, na lista nacional os Açores estariam ainda mais bem representados do que estão atualmente com o 5º lugar. Disse há pouco que o PS Açores perdeu prematuramente o seu eurodeputado há 5 anos. O que poderia ter sido feito no Parlamento Europeu nestes últimos 5 anos a favor dos Açores e que não foi feito? Olha, ninguém defende os Açores no Parlamento Europeu tão bem como um açoriano, seja ele de coração ou de opção. Eu penso que o André Bradford, pela sua enorme competência, pela sua experiência, era um ativo que os Açores tinham no Parlamento Europeu, desde logo num conjunto de áreas que são fundamentais para a nossa região. É preciso fazer notar que do Parlamento Europeu emanam a legislação que tem uma influência em 80% da legislação nacional e regional.
portanto, desde logo no setor primário, na importância da agricultura, da política agrícola comum, das pescas, da política comum de pescas, mas também num conjunto de outras áreas, na defesa do mar, na defesa da sustentabilidade, num conjunto de áreas que os Açores podem acrescentar à União Europeia. O André Bradford teria e fez muita falta, apesar dos esforços que no próprio grupo parlamentar do PS, a nível do Parlamento Europeu, teve de acompanhar as situações que correspondiam aos interesses e às necessidades das duas regiões autónomas. Mas, como disse no início, ninguém defende os Açores tão bem como um açoriano, seja ele de opção e de coração, e nos últimos 5 anos houve de facto um conjunto de áreas muito importantes, como há sempre, e como aliás nos próximos também assim será, que teriam sido muito bem servidas com a competência, com a experiência e com o saber que o André Bradford traria na representação dos Açores no Parlamento Europeu. Ele disse há 5 anos que seria uma voz firme na defesa dos Açores no Parlamento Europeu, e eu pretendo honrar também esse seu compromisso e esse seu legado. Pois, ia dizer exatamente isso. Quando o seu nome foi anunciado, disse que iria ser uma voz firme e um embaixador dos interesses dos Açores em Bruxelas. O Parlamento Europeu ainda é um pouco isso, não é? Acaba por não ter tanto poder quanto as pessoas julgam, no sentido que é limitado, não é? Percebo a pergunta, mas não tem tão pouco também como as pessoas julgam. Porque o Parlamento Europeu tem, de facto, um impacto direto, porque é do Parlamento Europeu que resulta um conjunto de legislação, de regulamento, que a Comissão propõe, o Conselho Europeu propõe, e o Parlamento Europeu tem a possibilidade de alterar nos seus relatórios. Portanto, tudo aquilo que resulta do Parlamento Europeu, aliás, o próprio processo orçamental é também um processo de codecisão. Portanto, o Parlamento Europeu, apesar de estar distante, tem, de facto, um impacto direto a sua ação na vida cotidiana das pessoas. E é por isso que é muito importante que os Açores assegurem uma representação efetiva em Bruxelas e em Estrasburgo, no Parlamento Europeu, porque há muito trabalho a ser realizado. Na introdução, às vezes, de uma pequena frase num relatório pode resultar a salvaguarda e a defesa dos nossos setores estratégicos. Sabemos bem que no atual contexto político, numa Europa que vive um momento especialmente exigente e desafiante, com um futuro incerto, que há um conjunto de prioridades para os próximos 5 anos do Parlamento Europeu que tornam o desafio de representar os Açores e as regiões ultraperiféricas ainda maior. Mas é exatamente por isso que também os Açores precisam de uma voz firme, de uma voz que defenda os nossos interesses, e isso será feito e garantido, julgo que será melhor garantido, com a escolha da lista do Partido Socialista. Fala-se há bastante tempo na criação de um círculo eleitoral, de quando em vez, sempre que se fala de eleições europeias, a verdade é que isto não é um objetivo fácil de se obter. Concorda que isto seria uma boa solução para que garantíssemos esta representatividade no Parlamento Europeu como região ultraperiférica? Tudo aquilo que possa acrescentar, garantir, melhor dito, representatividade dos Açores nos principais fóruns de decisão político, naturalmente que tem o meu apoio. Agora, também reconheço da dificuldade, quer no plano nacional, quer no plano político, de conseguirmos, num prazo razoável, chegar a esse objetivo. Porque a insularidade e as regiões autónomas, costumo dizer que são a maior construção do Portugal democrático. E os Açores tiveram uma mudança muito profunda derivada da autonomia regional, que estamos prestes também a celebrar o seu 50º, mas também desde 1986 com a integração europeia. Nós somos hoje um exemplo de bom e de sucesso. De bom exemplo e um sucesso para aquilo que foi a integração da União Europeia, sendo certo que também é preciso corrigir algumas coisas, é preciso melhorar outras tantas, mas ninguém hoje em dia pode olhar para trás e fazer uma comparação dos Açores que éramos e dos Açores que somos sem ter presente e registar este enorme sucesso, esta enorme evolução. Agora, o círculo único para as regiões autónomas julgo que tem um conjunto de dificuldades, mas o nosso percurso autonómico ao longo de décadas é feito exatamente de vencer dificuldades e ultrapassar obstáculos. Portanto, é um trabalho que teremos que fazer, embora não seja fácil reunir esse consenso a nível nacional, porque a lógica será sempre de, sendo assim, talvez fosse
de lançar também a debate, a discussão de não haver um círculo nacional, mas uma divisão pelo território. Já ouvi, inclusivamente, outras forças políticas defenderem, sob o ponto de vista do território nacional. A nós cabe-nos fazer o nosso trabalho, defender aqueles que são os interesses dos Açores também neste âmbito. Há também aqui um outro aspecto, que é os partidos, de um modo geral, incluindo o PS, têm rodado muito os seus candidatos, o que significa que fazem mandatos únicos e de 5 anos. E este trabalho na União Europeia exige alguma diplomacia e, no fundo, resulta muito da influência que se tem junto das pessoas que têm esse poder. Considera que também aqui devia haver uma outra postura e um outro compromisso com os candidatos que se apresentam ao Parlamento Europeu e incluindo o PS neste momento faz uma grande remodelação a nível nacional na sua lista. Eu pergunto se isto também não é importante manter aqui alguma influência junto das instâncias daquelas pessoas que já a conquistaram, digamos assim. Percebo a pergunta, acho que faz sentido. Agora, é preciso ter presente que este trabalho contínuo de aprofundamento, de trabalho até nos bastidores, que é feito nas instituições comunitárias, o PS tem um conjunto de pessoas, de quadros que fazem esse trabalho para além dos eurodeputados, porque a delegação portuguesa é composta também por um quadro técnico muito competente, e a vida é dinâmica, Paula Gouveia. Portanto, aquilo que era a realidade há 5 anos, muito rapidamente, como temos vindo, aliás, a assistir, se altera profundamente. Há 5 anos ninguém imaginaria que a Europa estivesse a passar pelo facto de hoje termos um conflito armado nas suas fronteiras. Nos últimos 5 anos nós fomos todos confrontados com uma guerra, fomos confrontados com uma pandemia, fomos confrontados com uma crise inflacionista sem precedentes nas últimas décadas. Tudo isto veio exigir do projeto europeu respostas diferentes, medidas em ritmos também eles diferentes, o que faz com que a nossa representação também tenha que se adaptar muito rapidamente a esses novos tempos. E por isso a vida, a política, todos nós somos confrontados com essa dinâmica à qual temos que procurar nos adaptar, responder de forma mais assertiva em defesa daqueles que são os nossos valores e daqueles que são os interesses a cada momento da nossa região. É inevitável que o comum cidadão associe a ideia da Europa aos fundos comunitários, que é mais visível. Tem permitido investimentos em infraestruturas, mas também apoiar a formação dos açorianos, bem como as empresas. Como avalia a aplicação dos fundos europeus aqui nos Açores e se têm sido direcionados para as coisas certas, digamos assim? Bom, eu, em grosso modo, acho que a região é um exemplo de boa execução de fundos comunitários. Aliás, foi no tempo do Presidente da Comissão Europeia, Dr. Durão Barroso, que os Açores foram apontados, na altura por um governo socialista, como um bom exemplo de execução de fundos comunitários, com boas taxas de execução, exatamente porque correspondiam não só à execução, mas também aquilo que está por trás da execução, que é a qualificação de infraestruturas, de equipamentos, em prol do benefício dos cidadãos açorianos, do seu progresso e do seu bem-estar. Dito isto, também há aspectos a melhorar. Por exemplo, no PRR, na questão da formação e da educação, os Açores estão um pouco aquém daquilo que seria desejável e o esforço que temos que fazer agora, no presente, é de recuperar esse tempo, porque esta é uma oportunidade que nós não podemos desperdiçar. Uma região ultraperiférica, uma economia pequena, aberta como a dos Açores, não se pode dar ao luxo de desperdiçar fundos que podem não se repetir pela sua dimensão e pela sua importância no futuro próximo. Também é preciso lembrar que os fundos comunitários têm servido objetivos de convergência. Os Açores têm melhorado a sua qualidade de vida, mas é preciso aumentar a nossa convergência face à média europeia. Temos que trabalhar nesse sentido e nesse domínio, mas eu julgo que, grosso modo, é muito maior o sucesso da integração dos Açores, que não se resume já agora à questão de olharmos para a União Europeia como se fosse uma espécie de multibanco, porque não é, apesar de, como disse há pouco no início da nossa entrevista, do nosso orçamento corresponder em cerca de 1/3 a fundos comunitários. Mas há muito mais que na União Europeia para além da questão dos fundos comunitários. A União Europeia é uma construção política sem precedentes na história humana,
de defesa e de afirmação de valores do Estado de Direito Democrático e da própria preservação do espaço da democracia. Tudo isto também está em jogo nestas eleições e cabe-nos a nós, aos democratas, aos moderados, também afirmarmos o projeto europeu para além daquele que é o interesse momentâneo da discussão orçamental, porque a democracia só se fortalece, só se enriquece com a defesa dos seus valores, e a União Europeia permitiu no Portugal democrático que Portugal se juntasse a esse espaço civilizacional de democracia ocidental depois de uma revolução que não se sabia bem para onde é que o país ia cair, e para isso muito contribuiu o Partido Socialista, com a liderança do Dr. Mário Soares. Aliás, o PS esteve sempre nos momentos decisivos na integração europeia, é por isso que é reconhecido como o partido mais europeísta português. Estando no horizonte a entrada de mais países para a União Europeia, considera que os Açores têm de se preparar para uma redução de fundos comunitários nos próximos tempos, e se também há aqui o risco de desaparecer este estatuto do qual temos beneficiado de região. Há outras regiões que também têm reclamado estatutos diferenciados, regiões de montanha, por exemplo, e nós temos que lutar e pugnar pela defesa do Estatuto da Região Ultraperiférica, porque de facto temos condições e características próprias, especificidades próprias que têm que ser acauteladas, porque a participação neste projeto comunitário, com as suas principais 4 liberdades, para além das liberdades políticas e cívicas, a liberdade de circulação de bens, de pessoas, mercadorias e serviços, só se garante o acesso a esse mercado único com estas 4 liberdades se tivermos em consideração o próprio princípio de igualdade, que manda tratar de forma igual o que é igual e de forma diferente o que é diferente. E as regiões ultraperiféricas, pela sua própria conjuntura, pelo seu próprio contexto político e geográfico, têm especificidades próprias que têm que ser acauteladas. A Paula falou no alargamento. O alargamento representa, de facto, um desafio tremendo para os próximos 5 anos. Não só o alargamento, mas também um outro pilar que está em discussão no atual contexto comunitário, que diz respeito ao pilar da segurança e da defesa. A política de coesão, que é o pilar mais importante que a União tem para o investimento de longo prazo, no sentido de garantir a redução das assimetrias, da valorização da coesão social, territorial e económica, já tem vindo a ser ameaçada fruto dessas mudanças geopolíticas, como por exemplo o conflito armado que referimos, que tem desviado alguns dos fundos e algumas emergências que entretanto também têm surgido circunstancialmente, que têm desviado, como dizia, alguns fundos e algumas verbas da política de coesão para dar resposta a essas outras necessidades. O que eu quero dizer com isso é que nós, a partir de 2025, o Parlamento Europeu e as instâncias comunitárias vão se debruçar e vão se preparar nas negociações para o próximo quadro plurianual, e é preciso dar resposta a esses desafios. Há uma pressão tremenda para rever um conjunto de políticas que têm sido pilares da União Europeia, nomeadamente a política de coesão e a própria política da agrícola comum, e nós temos que nos bater por aqueles que são os interesses dos Açores e do nosso próprio país, numa ótica de defesa da política de coesão e numa ótica de defesa da política agrícola comum, que são 2 pilares essenciais para que a Europa hoje tenha a face democrática de Estado Social Europeu que hoje tem. Por isso eu compreendo que a Paula, e muito bem, identifique a política de coesão como estando ameaçada para os próximos tempos, porque de facto os desafios que hoje são colocados à política de coesão, com base na questão relacionada com o pilar da segurança e defesa e com os conflitos armados, é exigir da União também uma outra resposta, e por outro lado com um conjunto de outros desafios que também se colocam à política de coesão e que carecem de uma defesa muito forte, sobretudo daqueles que são os principais beneficiários, no sentido de reduzir as assimetrias que ainda hoje existem. Eu já agora peço desculpa aos ouvintes da TSF, porque estou de facto a ficar rouco e espero que esteja em condições de terminar essa entrevista. A agricultura é um setor estratégico para os Açores. Estava aqui a referir que é uma das situações que vai merecer a sua atenção. Neste âmbito da agricultura, a que é que é necessário dar prioridade, além daquilo que já referimos? A política agrícola comum está num momento de grande pressão. É pressionada, desde logo, por aqueles que acham que a União Europeia aloca um conjunto muito significativo e excessivo até de recursos à política agrícola comum, que também representa outro terço do orçamento comunitário,
e é pressionada também pelos seus principais destinatários, que consideram que os recursos, face às circunstâncias de mudança do preço das matérias-primas, de um conjunto de fatores que impendem sobre o setor agrícola, também acham que esses recursos ainda assim não são suficientes. É ainda pressionada pelas negociações que a União Europeia tem com outros Estados nos acordos comerciais que está a desenvolver com alguns outros espaços económicos de referência. O que é necessário é continuarmos a defender uma política agrícola comum robusta, que por um lado consiga garantir a melhoria do rendimento aos agricultores, que por outro lado consiga também convergir na transição verde que é necessário ter, porque uma coisa que é muito importante ter presente é que a transição verde não se faz contra os produtores, ela tem que ser feita com os produtores, porque eles são principais intervenientes e defensores da paisagem, e é por isso necessário garantir que essa transição se faça com os agricultores, com os produtores, como seus principais aliados, até porque isto também permitirá uma produção mais ecológica, mais responsável, mas que também garanta para isso rendimento. Outra questão que ainda temos que ter presente e que diz respeito ao POSEI. O POSEI não é revisto desde 2009. Nós temos uma verba neste momento do POSEI que anda a rondar os 76 milhões de euros. Ora, desde 2009 para cá muita coisa mudou. O custo das matérias-primas foram muito impactados por um conjunto de fatores e eu bem sei também que há muita gente no seio da União Europeia que até defende que o POSEI devia terminar enquanto tipologia de programa de apoio específico. Ora, nós o que iremos fazer é defender exatamente não só a manutenção do POSEI, como o seu reforço, porque isto é uma matéria que é absoluta justiça para com os produtores. E já agora também convém esclarecer o seguinte: a agricultura dos Açores é subsidiada como é a agricultura nacional, como é a agricultura europeia, como é a agricultura em todo o mundo, porque só assim é que se garante que os produtos agrícolas chegam à mesa das pessoas a preços acessíveis. Porque se não for de outra maneira, os preços são muito mais elevados em termos de produção do que aquilo que hoje é a realidade. E por isso é importante termos uma agricultura que se possa modernizar, mas que também possa concitar rendimento justo aos produtores. E nesse âmbito é por isso fundamental que a política agrícola comum continue a dar essa resposta. E é isso também que irei defender no Parlamento Europeu, tendo já, aliás, tido a oportunidade de reunir com a Federação Agrícola dos Açores e de ter assumido não só estes compromissos, mas também o compromisso de manter um canal de comunicação estreito, aberto, bidirecional, no sentido de levar as preocupações do setor primário, neste caso do setor produtivo agrícola dos Açores, ao Parlamento Europeu, mas também trazer da Europa soluções que estejam desenhadas e que possam não estar a ser percepcionadas enquanto tal para o nosso setor, para que possa haver aqui um real aproveitamento dos recursos disponíveis. Sem boas acessibilidades, o desenvolvimento dos Açores também fica comprometido. Justifica-se, na sua opinião, a criação de um POSEI de transportes, como tem sido falado, nomeadamente aqui para as regiões ultraperiféricas, mas em especial para os Açores? O nome POSEI de transportes não é relevante do meu ponto de vista. O que é relevante é a medida em si. Nós, no nosso manifesto, temos uma defesa de criarmos uma alocação financeira que possa apoiar o transporte marítimo de mercadorias interilhas e dos Açores para o continente e do continente para os Açores, porque esta é uma matéria fundamental para podermos dar resposta aos constrangimentos que a nossa condição insular e de grande dispersidade arquipelágica tem. Agora, isso já acontece no transporte marítimo de passageiros, já existe uma verba no âmbito das RUPs, que é alocada para apoiar as obrigações de serviço público, que anda à volta dos 76 milhões de euros. Agora, é preciso também criar condições e trabalhar e lutar para que, no âmbito do transporte de mercadorias, nós consigamos também ter uma alocação financeira que apoie a região nesse domínio, porque, de outro modo, nós não conseguimos ser uma região de pleno direito como as outras de acesso ao mercado único, com as tais 4 liberdades que lhe referi, de liberdade de circulação de bens, de serviços, mercadorias e de pessoas. É por isso muito importante que nesse âmbito, e sabemos que não é fácil, falemos a uma só voz na defesa de um envelope financeiro que possa ajudar no âmbito do transporte de mercadorias a ultrapassar os constrangimentos que temos e mitigar alguns desses constrangimentos para também
por essa via, acrescentar competitividade à nossa economia. Em relação ao transporte de passageiros, isto vai ser ainda mais complicado porque no âmbito europeu não é aceito apoios diretos às apoios companhias. de Estado, sim, mas ainda assim, uma coisa são os apoios de Estado para fora da região, outra coisa é a nossa relação interilhas, e já existe, como disse, uma verba para o transporte interilhas, para as obrigações de serviço público. E a União Europeia tem que perceber, e percebe certamente, tem o Estatuto da Periferia também justifica-se por essa via, que o nosso território e uma das forças da União Europeia, para além do seu mercado interno ser constituído por mais de 450 milhões de cidadãos, é também o seu espaço de intervenção. E os Açores acrescentam essa projeção atlântica à União Europeia. E para isso é preciso compreender que nós não temos as mesmas facilidades que podem ser resolvidas, por exemplo, no investimento da ferrovia. Ninguém pode vir para os Açores que não seja por meio aéreo. E é por isso importante continuar esse esforço, como a Paula dizia no início, que é um esforço também muito de diplomacia, de dar a conhecer a nossa realidade, para que também, por via desse conhecimento da nossa realidade, se perceba os constrangimentos com que estamos confrontados, para podermos dar resposta a esses desafios de integração, de inclusão, de fazer dos Açores uma região modelo, que já o é em algumas áreas, e é preciso continuar esse trabalho sem desmerecer e sem esquecer, obviamente, que também temos muito trabalho para recuperar, nomeadamente no âmbito social, no âmbito das qualificações, no âmbito da formação. Há muito trabalho ainda para fazermos, para conseguirmos ter os Açores que sonhamos, desejamos e ambicionamos. Enfrentamos tempos complexos no plano internacional por causa das guerras na Ucrânia e em Gaza, e os açorianos têm sentido na pele, no fundo, as consequências da guerra, apesar de não ser exatamente em nenhum dos Estados europeus. O que é que pensa sobre a criação de um exército comum aos Estados europeus ou num maior investimento na defesa? Vai ser inevitável caminhar a Europa, caminhar a União Europeia, caminhar para estas soluções, ou ainda é possível evitar este tipo de... A União Europeia, para se afirmar como um bloco capaz de competir em todas as áreas, em todas as frentes, com os Estados Unidos da América, que é nosso aliado tradicional, mas também com o crescimento da frente asiática, se quisermos, tem que ter outro tipo de respostas num conjunto de áreas. Desde logo na própria mutualização da dívida, para fazer face a um conjunto de exigências no âmbito dos recursos próprios, é uma das áreas que está em discussão e que também deve merecer alguma reflexão, mas não necessariamente a mutualização da dívida para o pilar de defesa. Repare, nós fazemos parte da União Europeia, pelo menos grande parte dos países que a compõem, tem uma responsabilidade acrescida no âmbito da NATO. Portanto, o pilar europeu da NATO, a União Europeia tem que... digamos, reforçar esse pilar europeu, e sendo certo que o mundo mudou. Nós não podemos continuar a olhar para o mundo ou com os mesmos olhos com que olhávamos há 2-3 anos atrás, porque, na verdade, a Europa está hoje confrontada com uma agressão de um país, neste caso da Ucrânia, pela Rússia, fora os conflitos regionais que ciclicamente também vão correndo, e infelizmente aquele que também assistimos em Gaza, e a União tem que ter condições de se afirmar, de lutar pela afirmação dos seus direitos, mas não necessariamente apenas numa lógica de pilar de defesa e de segurança, até na afirmação do Estado democrático, porque também nós temos países europeus em que hoje a democracia está fortemente ameaçada. Portanto, há toda uma necessidade de revermos alguns aspectos, e o pilar da segurança e defesa é um deles, sem que implique necessariamente a criação de um exército europeu comum. Esta é uma discussão que vamos ter que ter, mas eu acho que ainda assim nós estamos na fase em que temos que reforçar esse pilar. Por isso é que a discussão sobre os recursos próprios da União também é decisiva, porque nós não podemos reforçar o pilar da segurança e da defesa e prejudicar toda a questão do desenvolvimento económico e social da União. Isto tem que ser tudo feito numa lógica de arquitetura comum e dos desafios que temos pela frente. E, portanto, há essa necessidade, como há noutras áreas, e por isso é que é importante também estarmos presentes em todo esse debate para acrescentarmos, e por isso que os Açores também, como dizia há pouco, acrescenta a tal projeção atlântica à União Europeia
e que é importante darmos essa projeção até sob o ponto de vista geopolítico. Vou ter que encurtar, eu tinha aqui outras perguntas, mas vou encurtar. Há um crescimento do populismo também a nível europeu. Vai-se revelar nestas eleições, na sua opinião, ainda mais? O populismo tem sido uma forte ameaça às democracias. A democracia é o único regime que eu conheço e que nós temos que permite no seu seio o crescimento de forças populistas, demagógicas e extremistas, cujo único objetivo é enfraquecê-la. E por isso cabe aos moderados, cabe aos democratas, aos partidos moderados, a defesa da afirmação dos valores democráticos. A União hoje está confrontada, como disse, o mundo mudou. Nos últimos anos houve um conjunto de países que foram sendo permeáveis à entrada de movimentos extremistas. Portugal não é exceção. E nós temos que fazer aqui um conjunto de iniciativas de defesa da democracia, que começa desde logo pela promoção da pedagogia, da literacia política, porque nestas eleições europeias, como vimos, o que também está em causa é a afirmação dos valores de paz, solidariedade, valores de liberdades políticas e cívicas, da tolerância pelo outro. Repare, nós já estamos em plena campanha para o Parlamento Europeu e há uma semana e meia, 2 semanas, o candidato do SPD na Alemanha foi brutalmente espancado por elementos da extrema-direita. Já aconteceu o mesmo noutros países. É esta União Europeia que foi criada exatamente nos escombros da Segunda Guerra Mundial para garantir na Europa, no velho continente, algo que nunca tinha sido conseguido nas décadas que antecederam a Segunda Guerra Mundial, com uma união política de paz e de promoção da paz. Este foi o momento aspiracional da União Europeia, à qual se juntou depois um conjunto de outros, de desenvolvimento económico, de progresso social, do Estado Social Europeu. Mas tudo isto com base num primeiro pressuposto, a promoção e a defesa da paz. E nós temos essa paz ameaçada. A paz está ameaçada nas nossas fronteiras, mas também está ameaçada no território interno. Tudo aquilo que põe em causa o Estado de Direito Democrático e que põe em causa a democracia é uma ameaça direta à coesão e à paz europeia. E é por isso que estas eleições são também tão importantes. E nós não podemos pensar que isto é lá longe, porque isto tem um impacto direto nas nossas vidas. E é por isso que eu exorto os açorianos também a participarem nestas eleições e a participarem com o reforço de um voto que garanta a presença dos Açores e uma voz firme da defesa dos Açores na Europa. Qual é a sua expectativa em relação aos resultados do dia 9 de junho? A nossa expectativa é que seja reconhecido ao Partido Socialista e à sua lista o esforço de representatividade da nossa região, que seja também reconhecido o legado que o PS tem de defesa da integração europeia no nosso país, desde logo com a própria pedido de adesão à União Europeia, que foi através de um governo do PS, e todos os grandes momentos marcantes nesse processo de integração foram sempre os governos socialistas, da entrada do euro, o Tratado de Lisboa. Portanto, tudo isto tem sempre a marca da governação socialista. E não há nenhum partido mais europeísta que o PS. A Europa tem sido responsável e corresponsável pelo grande momento de desenvolvimento que nós temos nos Açores, com falhas, naturalmente. Como disse, há sempre muita coisa para corrigir. Por isso, a expectativa que tenho é que este reconhecimento, que os açorianos percebam, que certamente irão perceber, que há todas as vantagens em ter uma voz açoriana na defesa dos seus interesses em Bruxelas e em Estrasburgo, nas instâncias comunitárias, no Parlamento Europeu. E o único partido que garante a presença e essa voz efetiva na defesa dos Açores e dos açorianos é o Partido Socialista. Por isso eu espero, obviamente, um bom resultado nestas eleições, sendo certo que também sabemos que são eleições que têm dificuldade de contar com a adesão massiva dos cidadãos. Mas esta defesa da democracia e da importância que a União Europeia tem para as nossas vidas convoca-nos a todos a fazer essa sua defesa. Muito obrigada, André Rodrigues. Muito obrigado e peço desculpa uma vez mais pela voz falhar-me, mas são contingências de campanha. Acontece, obrigada. Obrigado.